Olá, eu sou Genuael Lima, eu espero que vocês estejam ótimos. E na aula de hoje nós iremos dar uma continuidade no dimensionamento de rede de esgoto. Hoje é a parte 2, só lembrando que na aula passada nós fizemos a primeira parte da aula. Nosso objetivo hoje é fazer o processo de verificação da rede, que a gente começou a dimensionar. Lembrando que o dimensionamento que eu estou trabalhando aqui está nesse livro, tá bom? Inclusive eu recomendo a leitura. E aí na aula passada, nós, para o vídeo não ficar demasiadamente longo, nós verificamos aqui ó, da coluna 9, tá bom? Até aqui, esse ponto, para cima. Então nós verificamos essa parte aqui da rede. Nós fizemos passo a passo. Desconsiderei essa parte aqui embaixo porque senão o vídeo vai ficar 5, 6 horas, porque é muito longo, tá bom? Então aí é um processo muito repetitivo e maçante. Eu sugiro que vocês façam essa parte aqui, né, de baixo como um exercício, para ver se vocês realmente entenderam como dimensionar a rede. Na aula de hoje nós iremos pegar da coluna 10, tá bom? Em diante aqui, né, para cá, tá bom? Eu não vou fazer também todos os passos aqui, porque também é um processo muito repetitivo, que eu espero que vocês possam tentar achar esses valores aqui do livro, beleza? Então hoje é só mais um dimensionamento. A rede que a gente está dimensionando é essa aqui. Nós rotineiramente iremos voltar nesse esquema aqui. Processo de verificação. Essa tabela nós vamos precisar de consultá-la no processo de verificação. Lembrando que a gente tem um vídeo aqui no canal que está escrito assim, o título da aula verificação, ou melhor, resolução do exercício 4.2 do livro do professor Nuvolari. Bom, na aula passada nós então fizemos essa parte aqui, beleza? Da rede, nós dimensionamos isso aqui, chegamos nesses valores. A única ressalva que eu vou fazer é referente a esse valor aqui. Por quê? Porque no livro do professor ele coloca 4,5 aqui, né? 00,045 como inclinação. Tá? E aí nos nossos cálculos a gente achou na semana passada esse valor aqui de 0,005, tá bom? Não se preocupe com isso, tá? Não tem uma diferença muito grande, até porque tem algumas literaturas que falam que a declividade você pode colocar ela um pouquinho superior, né, de projeto, um pouquinho superior a declividade do terreno, ou essa declividade mínima ao qual a gente está se referindo aqui. Tá? Eu não posso passar de uma determinada profundidade máxima, tá certo? Onde acho que tem até uma formulazinha que eu passei aqui na aula de parâmetros de projeto. Lá tem uma formulazinha de como a gente calcula a declividade máxima da rede, tá bom? Então você pode colocar qualquer declividade que esteja entre essa mínima que a gente calcula e a máxima, beleza? Não necessariamente a cota do terreno. Preferencialmente a gente coloca a cota do terreno ali como a inclinação da rede. Mas não se preocupe com isso não, por enquanto. Beleza? Se deu um pouquinho aqui diferente, não precisa ficar se desesperado. Então na aula de hoje a gente vai começar aqui, tá bom? Então aqui a primeira coisa que nós temos nessa parte de verificação é repetir a coluna 1, porque tá para identificar os meus trechos, beleza? E repetir também aqui a coluna 9, tá bom? A coluna 9 foi repetida, que tem a cota do terreno, ok? E aí agora a gente tem que calcular a cota do coletor. Deixa eu só explicar um negócio aqui, vou passar aqui. Ó, imagina que aqui eu tenho o meu terreno, tá bom? Então aqui eu tenho o terreno, aqui o solo, tá? E aí a minha rede vai ficar aqui embaixo, tá bom? A tubulação vai ficar aqui embaixo. Então eu tenho aqui uma cota, por exemplo, 792 metros, que é a cota
do solo, do terreno, e aqui embaixo eu tenho a cota do coletor, sei lá, suponhamos que seja 90 metros. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho a profundidade do meu coletor, beleza? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai, o primeiro passo ali é justamente calcular as cotas e as profundidades, beleza? As cotas tanto do coletor quanto a profundidade do coletor, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer aqui nesse primeiro momento. Bem tranquilo, tá? Aqui nós vamos usar cálculo de mais e menos vezes, não são fórmulas muito complexas. Então vamos voltar na nossa tabela. Então olha só, como que eu vou começar a preencher? Nesse primeiro passo aqui eu não vou preencher a coluna 10, eu vou começar a preencher a coluna 11. E aí eu já explico o porquê utilizando essa fórmula, essa aqui, ó. Nós estamos dimensionando o trecho 1, beleza? E aí a gente está tentando descobrir qual é a cota do coletor nesse ponto aqui, tá? Que é o início, tá bom? É o montante, a montante do trecho 1. Tá bom? Então guarda isso, montante do trecho 1. Então é início de rede, tá? Essa informação é importante, início de rede. Logo, todo início de rede, a primeira coisa que nós vamos fazer é adotar uma profundidade. Eu vou colocar aqui uma profundidade de 1,10, né? 1,10 m. Ou seja, o que quer dizer? Então, que aquela profundidade que eu acabei de dizer ali, né? Que eu até apaguei aqui, você tem o terreno, aqui você tem a tubulação. Então, essa profundidade aqui, ó, do terreno até a geratriz superior, tá bom? Superior externa é de 1,10 metros, tá bom? Então agora o nosso próximo passo é descobrir qual é a profundidade, tá, da jusante, do PV jusante, tá bom? Então lembrando que a gente está tratando aqui desse trecho 1, tá bom? Então agora fica fácil. Para eu saber a cota do meu coletor montante, que eu vou colocar justamente aqui, é simples. Eu vou ter que pegar esse valor aqui, tá bom? E subtrair desse valor aqui. Beleza? Então, ó, se eu só vir aqui, deixa eu apagar isso aqui para ficar legal, né? Esse desenho feio de meu Deus. O que acontece? Então lá, a minha cota, tá, do coletor, nós vamos calcular isso aqui. E aí a primeira cota que eu vou calcular ali vai ser a cota montante, tá? Montante, ou seja, antes. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar a cota do terreno, tá bom? Então é uma formulazinha assim, ó. É a cota do terreno, beleza? Cota do terreno. E vou subtrair, tá bom? Da profundidade lá. Tá bom? Profundidade. Então, ó, a nossa cota do terreno foi de 792 menos 1,5. Desculpa, 1,10. Tá bom? Esse 1,10 nós vimos o chute inicial. E a cota do terreno foi calculada na aula passada. Então, isso aqui dá, se eu não me engano, isso. Não é? Essa cota aqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Aqui, então, a minha cota vai ser 790,90. Tá bom? Como que eu achei esse valor aqui? Eu peguei esse valor, que é a cota do terreno, e subtraí pela profundidade da rede. Ok? Só que agora tem um pequeno problema. Para eu descobrir qual é essa cota, eu não vou direto à profundidade, porque eu não sei qual é a profundidade. Beleza? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, ó? Para a gente calcular, então, a cota do coletor jusante, o que eu vou ter que fazer? A formulazinha você vai ter que pegar a cota do coletor
Só que aí essa cota montante, tá? É a cota montante, ou seja, que a gente acabou de calcular aqui, ó, tá bom? Essa cota aqui, vou ter que subtrair da inclinação do trecho 1,1 vezes a extensão do trecho 1,1. Ok? Simples, ó. Só pegar a cota montante, né? A cota montante e subtrair pela multiplicação entre a declividade do trecho e o L. Beleza? Seria isso aqui, né? Ó. Então, para eu saber qual é essa cota nesse ponto, o que eu tenho que fazer? Essa tubulação está uma inclinação, é uma determinada declividade, que no caso aqui é de 0,0045 nesse trecho 1, metro por metro, tá? Como esse trecho aqui tem uma extensão de 100 metros, então para eu saber qual é essa altura, tá bom? O que eu vou ter que fazer? Essa cota, eu vou ter que multiplicar, né, esse valor com esse valor, tal qual está aqui. Então ficaria 790,9 menos 0,0045 vezes 100. Bom, eu acho que é isso mesmo. Vamos só conferir aqui, ó. Então, na aula passada, o trecho 1,1, a nossa declividade que a gente calculou, tá? Tá aqui. E a extensão que foi dada, que a gente coloca lá, a extensão de PV a PV é de 100. Beleza? Então tá aqui, esse valor aqui vai dar nada mais, nada menos que 790,45 metros. Então nós temos essa cota aqui, ó. Beleza? Essa cota aqui de 745 metros. Então, vamos preencher aqui. E aí a profundidade é fácil. Aqui no caso da nossa profundidade, é só eu subtrair esse valor aqui por esse valor aqui. Tá bom? Que dá 1,15, se eu não me engano, né? 1,15. Bom, então como que eu fiz? Achei esse valor. Eu subtraí a cota do terreno com esse valor. Ok? Simples. Bem simples. O trecho 2,1, nós vamos começar da mesma maneira. Já vou falar para você que eu vou colocar aqui uma profundidade inicial. Beleza? Por quê? Por que eu vou colocar uma profundidade inicial? Vou colocar inclusive de 1,10. Se a gente for parar lá na rede, que a gente está dimensionando, ó, o trecho 2,1 é justamente esse trecho aqui, ó. Tá? Desse PV que eu estou pintando aqui até esse PV aqui. Né? E ele tem aqui 75 metros. Beleza? Então o que acontece? Ó, como ele é esse PV que a gente está analisando, tá? Essa cota desse terreno está no início da rede, tá bom? Não tem rede para trás aqui, eu inicialmente coloco um valor de profundidade. Por isso que eu coloquei aqui. Tá bom? E aí, qual o valor que eu vou colocar? Minha sugestão, bata na porta da sua concessionária e da sua região quando você for fazer um projeto, né? Tô falando quando você já for engenheiro e fizer, e pergunta qual é a profundidade que eles costumam adotar mínima. Tá bom? Então, por exemplo, a minha região, aqui onde eu estou no interior do Espírito Santo, a companhia aqui, ela diz o seguinte, olha, a profundidade que a gente adota mínima é 1,10. Beleza? E tem a máxima também, tá? Se liga. Não coloca a profundidade abaixo de 4 metros não, 4,5 metros que vai dar ruim para você. Tá bom? Então, ó, aí é a mesma coisa. O que eu tenho que fazer aqui para achar esse valor? Eu tenho que pegar esse camarada aqui e subtrair desse valor. Beleza? Então eu tenho que fazer isso aqui. Isso vai dar... Isso aqui vai dar essa conta 791 metros, né? Esse valor aqui menos esse, né? Simples, simples, tá bom?
E aí agora vocês já estão ligados, tá? Como que eu vou achar esse valor aqui? Tá? Esse valor aqui. O que eu vou fazer? Como eu tenho aqui, eu já não tenho mais um PV de início, eu não posso chutar um valor aqui. Beleza? Então o que eu vou fazer? Voltando lá na parte da profundidade, então, ó, do coletor 2,2, então, por exemplo, a cota desse trecho 2,1 aqui, do coletor, vai ficar, né? Lembrando que a cota montante, que a gente calculou lá, que é 791 metros, beleza? Menos a inclinação, tá bom? E aí, vamos ver lá, ó, eu já sei aqui de qual valor, a inclinação desse trecho aqui é de 0,047. Lembrando que esse valor nós calculamos na aula passada. Vezes 75, que é o trecho, tá? A extensão desse trecho 2,1. Ó, aqui, ó, esse trecho 2,1 que a gente está tratando, ó, a extensão dele é de 75 metros e a declividade dele é de 0,0047. Portanto, isso aqui, esse valor dá 79065 metros. Ok? Então eu vou lá na tabela e preencho. Vamos aqui na tabela e preencho. Esse valor aqui é 79060. Tranquilo? E aí, ó, a profundidade, então, é só eu subtrair esses dois valores, né? 791,75 por 790,65. E aí, coincidentemente, vai dar 1,10 aqui também. Tranquilo de profundidade? E agora? Agora é interessante, ó, o trecho 2,2, vamos lá na rede, para a gente verificar o que está acontecendo no trecho 2,2. Olha só, o trecho 2,2, o que acontece? Eu estou aqui no meio, né? Imagina que eu estou aqui no meio, então, se eu estou na minha referência aqui no meio, esse PV aqui é o nosso PV montante de 2,2, tá bom? Sempre pega a referência aqui no meio da rede, forma didática, tá? Então, o trecho 2,2, eu tenho esse PV aqui como sendo o meu PV montante. E em relação ao trecho 2,1, eu estou aqui no meio aqui, ó, tá? Da rede, do trecho 2,2, o que acontece? Se eu estou no meio, jusante quer dizer depois, né? Então, esse trecho aqui é o trecho jusante do trecho 2,1. Repetindo, esse PV é o PV montante de 2,2, porque vem antes, e em relação a esse trecho aqui, que eu estou chamando de 2,1, esse ponto é o montante, tá, de 2,1. E o que a gente pode perceber aqui? Que a cota do trecho 2,2 montante coincide com a cota 2,1 jusante. Olha só que interessante. Então, lá na nossa tabela, a gente simplesmente vai repetir. Ó, a minha cota montante, aqui a primeira aqui é montante, que a gente vai, né, vai coincidir com a cota jusante. Então, a cota jusante, tá? Então, é a mesma aqui. Beleza? Coincide. Tá bom? É claro que aqui, né, como nós vamos, a profundidade aqui é de 1,10 m, então a gente vai repetir 1,10 m aqui. Beleza? E aí, como que a gente calcula, então, agora a profundidade, né, ou melhor, a cota do coletor no trecho 2,2. Beleza? O que a gente vai fazer? É sempre assim, ó. Então, isso aqui, tá? É a cota montante, né? Então, a cota, como a nossa cota ali coincidiu, então a nossa cota, né? Então, cálculo aqui da cota do coletor. A gente sabe que montante, tá bom? Montante, a cota é de final 65, não é isso? 65, tá bom? 2,2, a cota é 65, que é a mesma coisa que o jusante do outro, tá? Então, o cálculo da jusante do trecho 2,2, nós vamos pegar o quê? A cota montante, formulazinha, tá? Cota montante
menos a inclinação do trecho 2,2. Vamos voltar lá. A inclinação multiplicado pela extensão, tá bom? Vamos voltar lá na rede para a gente verificar. Ó, no trecho 2,2, a nossa inclinação é de 0,0045 e o nosso trecho tem 61 metros. Então, o que eu vou ter que fazer aqui é 0,0045, que é a declividade, e multiplicar por 61, que é a extensão do trecho. Beleza? Isso aqui vai dar uma cota de 790,38 metros. Ok? Então aqui vamos colocar 790,38. E aí isso aqui dá 1,22, né? Isso. A profundidade dá 1,22. Tranquilo? Tá bom? Tranquilo? Então, repetindo o cálculo, tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa. A cota 2,1 ali vai coincidir com essa cota aqui, tá? E aí é 1,22 também, porque coincide, tá? Essas duas. E aí aqui vai ser a nossa cota aqui vai ser 798,93, beleza? E aqui 1,17, tá bom? Eu não suprimi os passos aqui, mas eu sugiro que vocês façam, tá bom? Esse trecho. Não entendeu, volta um pouquinho, tá bom? E se você chegou aqui de paraquedas, por favor, volta na aula anterior, tá bom? Onde a gente, na parte 1 desse vídeo. Vou tentar colocar aqui no card se eu conseguir. Então agora vamos lá na lâmina líquida, tá? Do trecho 1.1. Vamos ver essa questão da lâmina líquida. A lâmina líquida, tá? Que a gente vai ter que calcular aqui, lâmina líquida. Vocês se lembram que a lâmina líquida é o seguinte, olha. Eu tenho aqui a tubulação, tá bom? Suponhamos que ela tem aqui 100 milímetros e suponhamos que quando eu começo a operar a rede, né, suponhamos que o esgoto preenche essa parte aqui, tá, da tubulação, e aqui fica vazio. Então, suponhamos que aqui seja, sei lá, de 10 milímetros, tá bom? Isso aqui eu vou chamar de Y. Isso aqui eu estou chamando de D, que é o D do diâmetro da tubulação, né? Então eu tenho Y, a relação entre Y sobre D. Vamos ver aqui, tá? Nós vamos ter que pesquisar, tá bom? E para eu fazer esse cálculo, a primeira coisa que eu preciso é o seguinte: eu preciso calcular a vazão da seção plena, tá? Na seção plena, vazão da seção plena. E aí existe uma formulazinha que é QP igual a 23,976 vezes o diâmetro elevado a 8/3 raiz da inclinação. Raiz quadrada da inclinação. Beleza? Então, olha só. Nós vamos colocar aqui. Como nesse trecho 1 aqui, a gente já verificou que a inclinação dele, ó, a gente já calculou aqui, ó, já tá lá, é de 0,045 e o diâmetro inicial aqui é de 100 milímetros. Depois eu mostro para vocês. Deixa eu mostrar agora logo. Aqui, ó, nós calculamos na aula passada que o trecho 1.1, tá? O diâmetro que a gente tem é 100 milímetros, tá bom? Então, se eu colocar aqui 0,2397 vezes 100 milímetros em metros é 0,1, beleza? Terços vezes a raiz quadrada de 0,0045, lembrando que isso aqui é a inclinação do trecho, tá bom? Que a gente calculou. Essa conta aqui dá em torno de 0,03465, tá bom?
E aí, o que eu tenho que fazer agora? Ora, eu tenho que pegar a vazão inicial, tá bom? E dividir pela vazão na seção plena. Qual seria a minha vazão inicial? Vamos voltar aqui na tabela de projeto, tá? Que a gente calculou. A nossa vazão inicial, tá? Aqui está dizendo no trecho 1.1, evidentemente, que é o qual que a gente está olhando, de 0,2. Ok? Só que tem um pequeno problema. A NBR diz que quando eu tenho uma vazão inferior a 1,5, eu não posso usá-la. Eu só posso usar a minha vazão mínima de projeto, é 1,5 litros por segundo. Beleza? Então, nesse caso, eu vou ter que usar a vazão de 0,0015, tá bom? Isso aqui é 1,5, tá bom? Se você não está ciente aqui, ó, 1,5 litros por segundo, aqui eu tenho que colocar essa unidade aqui, ó, em metro cúbico por segundo. Beleza? Então, para eu transformar metro cúbico de segundo para metro cúbico, voltando, litros por segundo para metro cúbico, eu divido isso aqui por 1000. Tenho que dividir por 1000. E aí o resultado dá justamente isso aqui. Bom, então 0,000346. A resposta aqui vai dar 0,43. Bom, 0,4329. Guarda esse número aqui, porque agora nós temos que fazer o seguinte: como a gente tem a relação entre QI e QP, tá bom? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que vir agora na tabela, nessas tabelas aqui, e verificar a relação Q por QP, qual é que dá 0,4329, né? Aqui, ó, 0,1, então não é aqui, 0,30. Então, olha só, 0,4329 é justamente esse valor, tá bom? Então, nós vamos usar essa coluna aqui. Ou seja, então a minha relação entre, eu vou pegar esse valor aqui, a minha relação entre Y sobre D é de 0,43, que é a minha lâmina líquida. Beleza? Então aqui, ó, a minha lâmina líquida, que inclusive vai ser a mesma, tá? Inicial e final. Por quê? Porque aqui a vazão inicial e final é a mesma nesse caso. Beleza? Então, 0,46. Se você tiver dúvida, tá? Nessa vazão final inicial, esse trecho, quando a gente for fazer mais lá no final do vídeo, eu vou fazer o cálculo, que é esse trecho aqui, que a minha vazão inicial vai ser diferente da final. Beleza? Então você aguarda um pouquinho, qualquer coisa você adianta aí, se você já está ligado um pouquinho, que eu vou fazer essa parte aqui. Tá? Que vão ser dois valores de Y sobre D diferentes, porque são duas vazões diferentes, finais e iniciais. Não a mesma coisa, igual esse trecho. Ok? Então a gente tem essa relação aqui. Tá bom? E aí eu consigo agora, eu posso começar a fazer os cálculos aqui, ó. Vou apagar isso tudo, que aí agora eu posso, por exemplo, calcular o raio hidráulico, tá bom? Eu consigo calcular aqui mais o que? A velocidade, por aquela relação ali, né? Por as relações da tabela. Eu posso verificar uma porrada de coisa. Eu posso calcular, e vou calcular até agora logo, para facilitar, um negócio chamado tensão trativa. E aí, se você não está ciente do que é tração trativa, sugiro pegar a aula de parâmetros de projeto, que lá fala um pouquinho mais. Tá bom? Então, quando eu tenho essa relação aqui, Y sobre D, de 0,46, vamos voltar lá na tabela, que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho que o meu raio hidráulico dividido pelo diâmetro, a relação é 0,2366. Beleza? 0,2366. Então vamos lá. Ó, a minha relação entre o raio hidráulico sobre o valor de D é igual a 0,2366. Tá bom? É isso mesmo. 0,2366. E aí o que eu faço?
Como o meu diâmetro é de 100 milímetros, então o meu raio hidráulico aqui, ó, o raio hidráulico inicial, por que eu estou falando que é o inicial? Que inclusive vai ser igual ao final também, tá bom? Vai ser igual o raio hidráulico final, porque eu tenho aqui apenas um valor de Y sobre D, tanto inicial quanto final. Eu vou ter 0,023, me desculpa, aqui, vezes 0,1. Por que eu pedi desculpa e porque eu errei aqui, ó, aqui, né? Que não tem esse zero. E aí o que acontece? Esse 0,1 veio porque o diâmetro aqui, né? Para eu achar o raio, eu multiplico cruzado. O raio, o D aqui, que é o diâmetro, esse diâmetro é o diâmetro da tubulação, que a gente achou lá que é 100 milímetros, 0,1. Beleza? Então, essa conta aqui dá 0,02366. E aí, aqui, a partir de agora, eu consigo, por exemplo, calcular a minha tensão trativa. Tá? Eu vou fazer o cálculo aqui da tensão trativa, que é já o primeiro passo para dizer se esse trecho está certo ou não, se ele vai atender ou não, beleza? Porque lembrando que a tensão trativa pela norma tem que ser superior a 1 Pascal, tá bom? Então a formulazinha da tensão trativa é 9789 vezes, eu tenho aqui o raio hidráulico, tá? Inicial, lembrando que é o raio hidráulico inicial, beleza? Vezes a inclinação. Essa aqui é a, tá bom? E o valor aqui tem que ser superior a 1 Pascal. Ok? Então, aqui é 9789. Esse valor aqui pode mudar um pouquinho, tá? Porque esse aqui é o peso específico do esgoto, tá bom? E aí, como ele varia, o peso específico varia em função da temperatura do esgoto, e aí você tem que olhar na tabela. Eu vou deixar isso aqui para facilitar, esse valor aqui, que é o que o professor usou lá no livro dele. E aí, o meu raio hidráulico é esse aqui, que a gente calculou, tá certo? Vezes o Y, no caso, o meu I, que é a declividade, que a gente sabe que nesse trecho é de 0,0045. Beleza? Então, aqui isso vai dar 1,04 Pascal. Ou seja, é superior, então atende. Mas, professor, se não fosse superior, o que você faria? Né? Essa questão é muito comum. Eu ia lá e alterava, nesse caso, a inclinação da rede, tá? Por que eu não eu poderia alterar a inclinação da rede ou o diâmetro, tá bom? Eu não alteraria o diâmetro porque, na verdade, como aqui, nesse caso desse trecho, tem a vazão já bem abaixo da mínima, e aí a gente está adotando 100 milímetros, que é a menor, eu acredito que não seja tão interessante. Então seria um pouquinho mais interessante você colocar, mudar um pouquinho, aumentar um pouquinho a declividade, beleza? Até ir ajustando essa pressão aí da tensão trativa. Ok? Então a gente já tem a tensão trativa aqui já, ó, né, no nosso cálculozinho aqui, nesse caso é de 1,4 Pascal. Tá bom? Tá ok. Tá ok. A gente consegue já calcular aqui, que é um cálculozinho rápido, essa velocidade crítica, tá bom? Deixa eu apagar aqui do lado, que é um cálculozinho rápido, já nos adianta. Eu vou apagar isso aqui. Por que eu estou dizendo que é um cálculo rápido? Porque, na realidade, a formulazinha para o cálculo da velocidade crítica, ela é em função da gravidade, tá bom? E também em função do raio hidráulico final. Beleza? Não seria esse
esse raio hidráulico que a gente acabou de calcular aqui, teoricamente, tá? Por que não é? Porque nesse caso aqui seria porque como a gente não tem diferença entre vazão final e inicial nesse trecho, é a mesma, então você vai concordar comigo que o raio hidráulico inicial igual e final são iguais. Tá bom? Então por isso que eu poderia usar esse, eu fiz essa ponderação aqui. O cálculo aqui no caso da minha velocidade crítica aqui do projeto, a formulazinha VC, que é a velocidade crítica, 6, G, que é a gravidade, vezes o raio hidráulico final. Beleza? Sempre ao final. E aí, então, eu tenho 6, vou colocar a gravidade como 9,81, vezes o meu raio hidráulico final é o mesmo que o inicial, que é esse camarada aqui, 0,02366, tá certo? E aí isso aqui vai dar em torno de 2,89. Tá bom? Eu vou deixar ele aqui por enquanto, calculado aqui, né? Porque nós vamos ter que comparar agora para ver se a velocidade desse trecho do fluido é inferior a esse valor. Caso seja, tá ok também, tá? Então esse trecho funciona. Então aqui é 2,89. Ah, mas professor, no livro do professor Novellari, esse valor aqui está 1,8 e esse valor aqui está um pouco acima. Tá? Não se preocupe. Por quê? Talvez o professor, não sei qual o valor que ele usou de gravidade aqui, não sei, pode ter usado 10 e aumentado um pouquinho, certamente aumentou um pouquinho. Tá? Aqui, a consideração que ele pode ter feito, ele não usou esse valor aqui para o peso específico do esgoto, beleza, ele pode ter usado um valor um pouquinho superior a esse. Não se preocupa, tá certo, tá bom? No final dá tudo certo. Tá? E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar isso tudo aqui. E agora para a gente finalizar esse trecho, nós vamos calcular a velocidade inicial e final. Só lembrando que a nossa velocidade inicial e final será a mesma, pelo mesmo motivo que eu venho falando aqui, tá? Que é que a vazão final e inicial são as mesmas, beleza? São as mesmas velocidades. Então não tem razão para que a velocidade seja diferente. Compreendido a todos? Espero que sim. Tá bom? Então deixa eu só fazer aqui. Próxima coisa que a gente vai fazer vai ser o cálculo da velocidade do trecho. Beleza? Velocidade do trecho. A primeira coisa que a gente tem que calcular aqui para saber a velocidade é a velocidade da seção plena. Tá bom? E aí a velocidade da seção plena é uma formulazinha que eu nunca lembro ela de cabeça, que é 30,527. O diâmetro é 2/3 elevado a 2/3, a raiz quadrada da inclinação do trecho. Beleza? Então se a gente colocar aqui, ó, 30,0527 vezes o nosso diâmetro aqui é de 0,1, 100 milímetros, 2,3 vezes a inclinação é de 0,0045, a velocidade aqui será de nada mais, nada menos que 0,44. Bom? Então, nós vamos ter que achar agora a relação V sobre VP, né? E aí, lembrando que esse trecho aqui, o meu Y sobre D, é igual a 0,46. Tá bom? Que a gente calculou anteriormente. Vamos ter que ir lá naquela tabela e verificar que o meu V sobre VP é de 96,40. 0,9640. Então é 0,9640. Dessa forma, como eu tenho 0,44, então a minha velocidade aqui fica
0,9640 vezes 0,4412. Isso aqui dá 0,42, né? Isso, metros. Tranquilidade? Então essa aqui é a nossa velocidade do trecho. Olha, é inferior, né? Então tá ok. A rede está conferida, ela vai dar certo. Beleza? Então é isso aí. Vou vir aqui na tabela e vou colocar 0,42, 0,42. Tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo. E aí o trecho 2,2 repetido, tá? Eu só vou dar um direcionamento aqui para não vou fazer para não ficar tão longo. O trecho 2,2 a gente vai desculpa, 2,1, o nosso valor de P vai dar vai ser 0,42, tá bom? Aqui, ó, eu usei essa fórmulazinha aqui, o que eu fiz? Só que aqui eu usei o 0,1, tá bom? Em vez de ser 0,045, eu usei 0,47. Por quê? Porque o nosso trecho 2,2, a inclinação é de 0,0047. Bom, a gente já viu isso anteriormente. Então, meu y sobre d aqui vai dar 0,45, tá bom? 0,45, aí eu vou ter que ir lá na tabela e verificar qual a relação, por exemplo, do raio hidráulico sobre o D com o valor de 0,045, tá bom? E aí, assim, eu vou achar os meus valores aqui. E aí eu sugiro que vocês tentam fazer aí. Eu já vou colocar aqui na tabela os valores, tá? Aqui é 45, 0,45. Aqui é 0,46 também pela minha... Tá? E se é 0,46, os valores vão dar os mesmos que esse aqui, né? 0,46. Então aqui é 0,42, 0,42, 1,04. E aqui também é 2,89 também, tá? E aí tenta fazer que essa velocidade aqui vai dar 0,43, tá? E essa aqui 0,43. Tenta fazer aí. Tranquilidade? Tá? Bem sossegado isso aqui. Tá bom? Então já sabemos. E aí pra gente, o último trecho nosso, nós vamos ter que fazê-lo um pouco devagar, tá bom? Esse trecho aqui. Tá ok? Vamos só ver aqui, ó, esse trecho, vamos analisar ele. Aqui nós achamos aqui, a declividade dele é 0,005. Ó, a vazão inicial e a final, tá bom? São diferentes. Beleza? Essas vazões aqui são diferentes. Ó, em todos os outros são diferentes também. Só que por que a gente considerou... Porque essa vazão aqui, como é inferior a 1,5, então a gente considerou tudo 1,5. Esse aqui não tem como. Esse valor aqui a gente vai ter que considerar 1,5, só que esse valor aqui, na hora que a gente for fazer, a gente tem que considerar o valor de 3,41. Tá bom? Mas então vamos fazer o trecho 2,2, porque ele tem a sua particularidade. Tá bom? Então, fazendo aqui o trecho 2,1, a primeira coisa que eu vou calcular aqui será, né, a vazão na seção plena. Beleza? Tá? E aí a fórmula que a gente já viu é o QP, que é a vazão na seção plena, 23,976 vezes o diâmetro elevado a 8/3 vezes a raiz quadrada da inclinação, tá bom? Beleza, então. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar, ó, no trecho 2,1 aqui,
a nossa inclinação é de 0,15. Por quê? Porque na hora que a gente calculou lá na aula passada, tá? Aqui, nós calculamos na aula passada 150 milímetros, tá bom? E a inclinação já é de 0,015, já vou mostrar logo para não precisar de voltar aqui agora, novamente. Então, a inclinação de 0,005, beleza? Isso aqui dará acho que nós até já não fizemos esse cálculo aqui ainda não, dá 0,1076, tá bom? Metro cúbico por segundo. Meu aluno que está assistindo coloca unidade, sabe que nas minhas avaliações não colocar unidade dá um pouquinho, só um pouquinho, muito não, um pouquinho só, uns 1, 2, 3, talvez até uns 5 décimos a menos por cada unidade não colocada. Brincadeira, não chega isso tudo não, tá bom? Mas, então, se a gente for lá, beleza, então vamos lá. O meu QI, né, então, porque eu tenho que saber aqui a vazão inicial sobre o meu QP, tá certo? Então, eu vou ter 0,0015, né? E aí, aquela mesma história. Como a minha vazão lá é inferior a 1,5, eu coloco esse valor aqui. 0,0176, porque é o valor de QP. Essa conta aqui faz aí, para ver que talvez eu estou errado, é de 0,1394. E aí eu vou ter que ir lá naquela tabela e verificar qual é a relação entre Y sobre D, que dá esse 0,13. Tá? Vamos lá, 0,1390, eu não sei que valor que é não. 0,13. 0,1325. 0,25, tá? Achamos lá 0,25. 0,25. Bom, e se você verificar lá na tabela anterior, o meu raio hidráulico, a relação entre o raio hidráulico inicial sobre o D, tá certo? É de 0,1466, tá bom? Vamos voltar lá rapidinho, só pra gente não ficar muito corrido aqui também. Aqui, ó, tá? 1466, tá bom? Que a gente acabou de usar, aquela relação, o Y sobre D, nós vamos ter que usar isso aqui. Depois nós vamos ter que usar esse valor aqui também, tá? Então fica ciente. Eu já vou colocar logo lá o valor de V, beleza? Tranquilo, então. Então aqui, ó, como o meu raio hidráulico, o meu D, na verdade, é de 1,5, 1,5 não, 150 milímetros, então o meu raio hidráulico inicial, aqui eu faço questão de colocar, identificar que é inicial, porque nesse caso o inicial vai ser diferente do final. De 0,1466 vezes 0,15, porque esse trecho aqui tem um trecho de 150 milímetros de diâmetro. Isso aqui será igual a 0,2199 metros. E aí agora eu consigo calcular a tensão trativa, lembrando que a tensão trativa eu sempre considero a tensão trativa referente ao diâmetro, ao melhor dizendo, ao raio hidráulico inicial, tá certo? Então aqui, ó, a minha fórmula é essa aqui. Deixa eu colocar a fórmula. Então, esse aqui é o peso específico que a gente colocou lá. Eu estou usando esse valor aqui. O nosso raio hidráulico é de 0,02199 vezes aqui o meu I,
né? Não vai dar aqui, eu vou colocar aqui embaixo 0,005 esse aqui, né? Então, a minha tensão trativa, segundo os meus cálculos aqui, é 1,8 Pascal. Bom, ó, ok, né? É superior, né? Como é maior, né? Isso aqui é maior do que 1 Pascal, então tá ok. Beleza? Então veio aqui, ó, a minha tabelinha completa. Tranquilidade aqui é 0,25, né? Tranquilo, tranquilo. Agora o que eu vou fazer aqui nesse trecho? Eu vou ter que dar licença, que eu vou ter que apagar. Qualquer coisa eu volto um pouquinho e dar um stop aí. E eu vou ter que deixar esse valor aqui, né? Esse valor aqui eu vou deixar, tá bom? Vou apagar isso aqui também, porque eu vou precisar de espaço por hora. Então vamos calcular agora a velocidade. A primeira coisa que eu vou calcular aqui da velocidade da velocidade, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou calcular a velocidade na seção plena, tá? Seção plena. E aí a minha velocidade na seção plena, a gente já está até cansado de saber. Acho que até já decorei a fórmula já, de tanto que eu já escrevi essa fórmula hoje. Vezes o valor de D, né? Elevado a 2/3, vezes a raiz quadrada da inclinação, tá bom? Eu não vou, para dar precisar de ficar repetindo, então esse valor aqui é 1,5, ou melhor, 1,015, esse valor aqui é de 0,005, tá bom? Então o resultado dessa conta, para simplificar, né, para a gente não ficar aqui fazendo da 0,6093 metros por segundo. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Agora eu vou ter que ir lá naquela relação, como eu estou tratando aqui da minha velocidade inicial, tá bom? Eu vou ter que saber qual é a relação entre VI e VP. Se você lembra lá, que eu até mostrei para não precisar voltar lá na tabela, que a minha relação Y sobre D é igual a 0,25. Então, se eu for lá naquela tabela e verificar qual a relação de V sobre VP de Y sobre D 0,25, você vai ver que é 0,7007. Tá? Então, a minha velocidade inicial vai ser 0,07 vezes. Como o meu VP vale esse valor que a gente acabou de calcular, 0,6093, o meu VI será igual a 0,42 metros por segundo. Tranquilidade? Fácil, né? Muito fácil. Então aqui a minha velocidade final é de 0,42 também. Tranquilidade, 0,42. Aqui ficou bem próximo, né, do livro, tá? Essa velocidade ser olhada ficou bem próxima do professor. Tá bom? Então aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir o processo de cálculo, beleza? Só que o que nós vamos fazer? Nós vamos agora fazer para a velocidade final. Tá bom? A velocidade final. Eu já tenho, eu não vou, né, não preciso calcular mais a seção plena, é a mesma, né? Na seção plena é sempre aquele valor ali. Beleza. Eu vou apagar isso aqui também. Da seção plena, tá? Seção plena,
Agora não vai ser aquele y sobre d ali mais, né? Da seção plena. Beleza, então vamos lá. Agora o que eu tenho que calcular? Agora eu tenho que calcular o QF sobre QP. Tá bom? E aí o meu QP a gente já sabe aqui embaixo que é 0,1076 e o meu QF, tá bom? Minha vazão final, vamos dar uma olhada lá na rede. Ó, 3,41 litros, tá? 3,41 litros. Então aqui é 0,00341 em metro cúbico. Tá bom? Isso aqui dará 0,3169. Se você for lá, meu y sobre d vai dar igual a 0,38. Tá? Então nós temos que achar esse valor de 0,31. Vamos voltar lá rapidinho, só para a gente consolidar nosso aqui, ó, 0,38. É 0,38? Não, 0,31. Tá? 0,31 está mais próximo aqui, ó, desse valor, né? O y sobre d. Tá bom? Então é 0,38. O original ali do livro deu isso aqui. Tá bom? Mas não esquenta a cabeça não. Tá? Então nós vamos ter que ver aqui, ó, o raio hidráulico final, tá bom? É de 0,2060 e a minha velocidade final aqui é de 0,8. Tá bom? Eu também não deveria ter apagado. Não, mas eu não apaguei não. Tá? Esses dois cálculos aqui que são extremamente importantes eu deixei. Ainda bem. Então o que acontece? Com esse y 0,38, a minha velocidade, a relação entre a velocidade e o VP é igual a 0,8794, que a gente viu lá, né? Então, a minha velocidade final, a gente vai pegar esse 0,8794 vezes o VP que a gente achou aqui, 0,693. E aí, isso aqui vai dar 0,53 metros por segundo. Então, minha velocidade final deu 0,053. Aqui, ó. Tá bom? Aqui deu 0,38, né? No livro aqui deu 0,40, eu lembro. Aqui eu não lembro quanto foi quanto que ele deu lá no livro. Tava 27. Aqui deu 27. Mas não tem problema, esquenta a cabeça não. Vamos calcular agora a velocidade crítica, né? Porque o que acontece? A velocidade crítica eu já vou ter que calcular em função do meu raio hidráulico final, tá bom? Então, o meu raio hidráulico, a relação entre o raio hidráulico final e o meu D, foi de aqui, de, como a gente mostrou lá, da 0,2062, tá bom? Então, o meu raio final, hidráulico final, vai ser 0,2062 vezes 0,15, porque esse trecho tem 1,15 metros, tá bom? Então, isso aqui será igual a um raio hidráulico de 0,03093. Então, ó, para a gente calcular então a tensão trativa, tá bom? Então o cálculo da tensão trativa aqui vai ser 9,789 vezes o raio hidráulico final. Me desculpa, não, aqui na verdade eu já calculei uma tensão trativa, estou falando besteira. Deixa eu calcular isso aqui. Acho que vai dar certo. Então, a próxima coisa que eu tenho que calcular aqui vai ser a velocidade crítica, tá bom? Deixa eu colocar aqui de velocidade crítica. O cálculo da minha velocidade crítica, que é o VC,
pela fórmula lá, VC é igual a 6 raiz da gravidade vezes a raiz quadrada do raio hidráulico final, que a gente acabou de calcular. Então, o meu crítico aqui vai ser 6, a minha gravidade eu vou colocar como 9,81, o meu raio hidráulico final a gente acabou de calcular aqui, 0 metros, né? 0,03093 raiz quadrada. Isso aqui dá nada mais, nada menos que 3,31 metros por segundo. Tá bom? Então, ó, a minha velocidade final foi superior, né, à velocidade crítica. E a outra minha velocidade que a gente calculou também foi inferior, melhor dizendo, só repetindo, desculpa. Essa velocidade aqui que a gente calculou, ela é inferior à velocidade crítica. A velocidade inicial também. Então quer dizer que o nosso dimensionamento está correto. Tá bom? Então aqui, ó, a nossa velocidade aqui foi 3,31 metros. Tá bom? Então, ó, ambas são inferiores a esse valor. Portanto, nossa rede está correta. Por quê? Porque aqui está sendo superior a 1 Pascal, tá bom? E essas velocidades aqui todas estão inferiores à velocidade crítica, beleza? Gente, o que eu tinha para falar aqui hoje era apenas isso. Eu espero que vocês tenham gostado, compreendido da aula. Qualquer coisa volta. Tem a parte 1, então eu acredito que você não deva deixar de assistir a parte 1, que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Qualquer dúvida pode deixar no comentário. Se você achar que algum aluno, algum amigo seu precisa de uma aula um pouco mais detalhada como essa para dimensionamento de esgoto, fica à vontade para poder passar o vídeo, beleza? E aí eu estou aqui à disposição de qualquer um pelos comentários. Se tiver dúvida, vai colocando no comentário, eu respondo assim que eu conseguir, beleza? E na próxima aula nós iremos fazer esse mesmo aqui, mas eu vou apresentar uma planilha de cálculo no Excel, no ambiente Excel desenvolvido por mim, tá bom? Que facilita muito, automatiza muito, beleza? Então, muito obrigado pela atenção e até uma próxima.